Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Ei, pessoal do Spidercast, aqui é o Patrick. Eu convido todo mundo para caçar água-vivas e comer um hambúrguer de siri. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje, meus amigos, eu tenho aqui o prazer de receber uma grande pessoa que eu admiro em diversos aspectos. Primeiro, ele é dublador. Já emprestou a sua voz para atores como Terry Crews, Antônio Bandeiras, também já dublou personagens como Rick Grimes em The Walking Dead, o Patrick Estrela no Bob Esponja, Soldier Boy em The Boys, Byakuya em Bleach, e o Capitão Guinil do Dragon Ball Z, Kai Super. Além disso, também é um jornalista e colega de profissão aí, locutor da Kiss FM, sendo um dos apresentadores do Alternativa Kiss FM. Quem é esse? Falo com o grande tio Marco Antônio Abreu. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Opa, tudo ótimo, melhor agora. Grande prazer em ter você aqui. Eu vou te dizer que ao longo de todos esses episódios do Spidercast, eu já recebi aqui vários dubladores e também já recebi outros colegas jornalistas, mas é a primeira vez que eu recebo alguém que é os dois ao mesmo tempo. Mas se virar, né? Com certeza. Mas é um grande prazer mesmo. Obrigado aí por você ter aceitado. Prazer mesmo. E só lembrando, o Spidercast é a favor da dublagem viva. Poxa, fico feliz de você estar abraçando esse movimento que é tão importante nesse momento para toda a dublagem, para todos os atores, para toda a cadeia de profissionais que estão ligados diretamente a essa profissão tão digna e tão importante, né? Tão inclusiva. Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem tantos talentos nessa área, né? E também como consumidor, né? Eu tenho o pensamento de que se eu quero algo com qualidade, eu quero algo que tenha a emoção da dublagem, que só é feito pelo ser humano para proporcionar. Sem dúvida. Sem dúvida. Temos aqui uma tradição aqui nesse podcast, porque sempre que eu trago alguém para cá, quem nos escuta é um bando de nerd. Só para deixar claro, o nerd raiz não é aquele nerdola que está em alta ultimamente, para separarmos aqui, mas é uma galera sedenta por conhecimento. Então, o que você tem aí no seu tempo livre consumido? Seja filme, seja série, seja música, seja livro, qualquer coisa, antigo ou novo, que você possa estar indicando para o pessoal que nos escuta. Olha, eu talvez seja um exemplo daquele ditado que diz que casa de ferreiro, o espeto é de pau. Como a minha agenda é muito cheia, eu às vezes passo dias sem conseguir ligar a televisão para curtir alguma coisa e sem conseguir, às vezes, ter tempo de abrir um livro, que leitura é uma coisa que eu gosto muito, é um dos meus hobbies favoritos. Mas às vezes o dia a dia é tão corrido, né? Porque eu dublo o dia inteiro, faço um programa diário das 18 às 20 horas, depois muitas vezes saio de lá e aí gravo até 10 da noite, 11 horas, alguns programas pendentes. Então, meu tempo às vezes é curto, né? Sim. Mas eu tenho consumido algumas coisas assim, às vezes com meus filhos. Levei-os para assistir Divertidamente 2. Eu quero ver esse filme. Que é muito legal, eu acho que é uma animação incrível, né? Não só o primeiro como esse. Tanto é que já é o maior sucesso, né, de todos os lançamentos da Disney. Sim. Até agora. Bateu todos os recordes de bilheteria e não é à toa, porque é isso, né? Lida de uma forma tão lúdica e tão bacana com os sentimentos que a gente carrega e que às vezes a gente quer negar, né? Sim. Uma inveja, e às vezes a gente sente uma inveja sem nem saber. A gente pode até combater, mas às vezes a gente sente. Sim. E a raiva, a ira, a alegria, a ansiedade,
sentimentos tão comuns, né, na sociedade moderna hoje. Ansiedade é uma coisa que até abate crianças, né? E as redes sociais e esse mundo digital também contribuem para isso, no meu ponto de vista. Sim. Mas eu assisti também uma série que eu dublei, que é bem forte, que se chama Não Nos Calaremos. Uma série que está na Netflix. E é uma série hispânica e mostra uma menina que estuda e que sofre abuso dentro da escola, e aí gera todo um movimento, tem toda uma bandeira feminista, Uhum. tem também uma abordagem com relação às drogas, né, porque ela acaba descobrindo um pouco esse universo. É um tema forte, mas super atual e que provoca reflexões. Boas Acho que é uma boa indicações. dica aí. Não Nos Calaremos é uma série da Netflix. Boas indicações. Você que trabalha com dublagem há tanto tempo, quando você para assim para assistir algo, para aproveitar algo, você consegue desligar o profissional dentro de você e simplesmente curtir, ou de repente algum senso crítico em torno ali da dublagem que tá daquela série aparece ali e você acaba tipo, putz, isso aqui poderia ter sido feito dessa forma. Existe isso ou é de boa pra ti? Olha, existe, claro, né? Eu costumo consumir conteúdo dublado, mas às vezes a gente, até por eu conhecer grande parte do elenco, né? Muitos são meus amigos. Uhum. Eu trabalho com isso há 28 anos, dublando sem parar, e conheço a grande maioria do elenco paulista, muitos do elenco carioca. E eu acho que a boa dublagem é aquela que quando você esquece que está dublado, Verdade. né? Você embarca de tal forma que naquele momento você acredita que aquelas pessoas estão com aquela voz, falando o teu idioma, porque está muito bom. Quando a gente começa a perceber que está dublado, eu acho que aí tem algum problema, Sim. ou de escalação, ou as pessoas não entraram direito no personagem. Verdade. Mas eu geralmente, quando eu mergulho na história, eu às vezes até esqueço. E acho que essa é a proposta, né? Você fazer um trabalho tão bem feito, você levar tanta verdade através do seu sentimento, através do seu tom de voz, que a pessoa no sofá embarque naquilo e até esqueça que está vendo um conteúdo realizado por profissionais de qualidade brasileiros. Eu acho que você já deve ter escutado isso algumas vezes, né? Que quando tipo, uma pessoa é muito pequena, era o meu caso também, eu assisti alguma coisa, pra mim era natural que aquilo viesse do lado. Eu nem imaginava que existia a possibilidade de um outro idioma ali, né? Sim. E, tipo, as pessoas falavam, eu nem imaginava que existia por trás disso uma profissão que dublava e tudo. Pra mim parecia tão bem feito, tão natural que era tranquilo. Acho que você já deve ter escutado isso algumas vezes. Ah, sim, isso deixa a gente feliz, né? O que apareceu primeiro para ti? Foi a atuação, consequentemente levou para a dublagem, ou foi essa parte mais jornalística? Olha, o grande passo da minha vida, o que me transformou, eu sempre brinco que que me libertou para a vida e me apresentou um oceano de possibilidades foi o teatro. Uhum. O teatro foi o meu despertar, né? Eu tinha 14, 15 anos e ali eu descobri que eu podia ser quem eu quisesse na história da minha vida, o protagonista, o vilão, o mocinho, tudo que eu quisesse. Então o teatro me desenvolveu como ser humano. E aí eu, com 17 anos, entrei na faculdade de jornalismo, gostando disso, gostando de televisão, de rádio. E aí já no meio da faculdade eu comecei a trabalhar numa rádio da minha cidade. Comecei também fui convidado ainda durante o meu curso para ser repórter de uma televisão local. Oh, que legal. E aquilo tudo foi me encantando e eu fazia rádio e gostava. E aí, no começo dos anos 90, primeira metade dos anos 90, chegou no Brasil um canal americano, né, o Discovery Channel, que começou a ter reprodução aqui, né, com conteúdo em português.
era o início, né, da TV por assinatura, da TV a cabo. Aqui em São Paulo eu não lembro como chamava, mas no litoral, em Santos, na minha cidade, era multicanal. Ah, sim. Lançaram. Era como uma NET hoje, né? Ou a Claro TV. Era o início dos canais por assinatura, ainda poucos, era muito caro, Sim. né? Não era todo mundo que tinha. Eu mesmo E ele não continha tinha isso alguns aí. canais, já continha, oferecia alguns canais de desenho, como Cartoon Network, o Discovery Channel, o National Geographic, alguns canais de filmes, mas ainda poucos. E a Globo News, né, que foi também um dos primeiros canais fechados. E aí um estúdio de Santos começou a pegar locutores da cidade para fazer narrações para o Discovery Channel. Legal. Para os documentários que naquela época, quando começou o canal, não tinham esses realities largados e pelados, programas de oficina. Hoje em dia, se você assiste o Discovery, os canais que fazem parte da família Discovery, tem muitos programas de carro, de hospital, reality show de transformação, de emagrecimento, você vê de tudo. Naquela época era um programa assim, era um conteúdo bem de documentário mesmo, e documentários de animais. Uhum. Lembro que o primeiro programa foi o Hora Selvagem. Mostrava a vida na savana e tinha um narrador narrando toda a cena, falando dos tigres, dos leões da África, da savana, enfim. Eu comecei assim narrando, e aí eu lembro que algumas pessoas começaram a falar: pô, você tem uma voz que podia ser aproveitada na dublagem. Mas eu tinha feito teatro há algum tempo, mas teatro amador. Sim. E aí eu descobri, falei, poxa, eu gostaria de tentar. E aí eu descobri que tinha que ser ator profissional. Uhum. Tem que ter o Tinha que ter DRT, né? o DRT de ator, que é o registro profissional da nossa categoria. Aí eu subi para São Paulo e vim fazer um curso. Enquanto eu fazia esse curso, eu me matriculei numa escola de teatro. E aí eu pude começar num avançado, porque eu tinha comprovei, né? Consegui comprovar o tempo que eu tinha de teatro amador em Santos. Tinha feito parte de um grupo na cidade, tinha me apresentado em vários espetáculos, então isso me credenciou a entrar já num avançado. Eu fiz em 6 meses, acho que 1 ano, 2 semestres, e consegui o meu DRT. Nesse período, você ainda estava fazendo jornalismo, a faculdade, ou já tinha concluído? Eu já tinha concluído. Ah, legal. Aí, Me formei em 94, aí eu vim para São Paulo em 97. aí você foi fazer Já teatro. jornalista formado, já tinha trabalhado como repórter em 2 emissoras e vim para São Paulo a convite trabalhar numa rádio onde eu fazia um horário de FM e fazia um jornal na AM, que era a Rádio Eldorado, que ainda existe, está no dial, Uhum. a Eldorado. E aí eu fazia um horário, 4 horas ali num período noturno, e durante o dia eu fazia o curso de dublagem e também o teatro. Minha agenda sempre foi louca. E aí, logo que eu comecei, já no final do curso, eu consegui pegar um pequeno papel numa série, num estúdio, porque a gente começa assim, né? Fazendo pequenas pontas, Uhum. fazendo vozerio, que é aquele som de ambiente, né? Ou então você faz o Homem 5, a voz do helicóptero, aqueles pequenos papéis que são necessários, que são importantes, Uhum. mas que você começa dessa forma. É difícil a gente começar, principalmente naquela época, final dos anos 90, começar com protagonista, assim, ou com personagem de Uhum. destaque, era impossível. Sim. A gente ficava algum tempo, eu fiquei uns 2, 3 anos, mais ou menos, dublando pequenos papéis, fazendo uma pontinha aqui, outra acolá, até que aí no ano 2000, a virada de 2000 para 2001, fiz um teste de uma animação que ia estrear. E essa animação, a princípio, a gente não conhecia, não sabia nem qual seria a resposta, não tinha essa rapidez que a gente tem hoje nas informações. Se fosse hoje, por exemplo, a gente já jogaria na internet, já ia saber que o desenho era um sucesso nos Estados Unidos, ou sei lá o que. Naquela época não tinha essa informação tão ligeira, né? Não Sim. tinha internet no celular, não tinha nada. E era, quando eu me deparei, era para fazer a voz de uma estrela cor-de-rosa no fundo do mar, Ao lado de uma que esponja. seria que seria ao lado de uma esponja
feia pra caramba, a primeira olhada que eu dei, assim, morando num abacaxi, uma coisa meio lisérgica, meio fora do que a gente... meio nonsense, né? Eu acho que algumas pessoas já devem ter olhado que relance esse desenho, né? Um desenho pouco conhecido, né? Um desenho que há 24 anos está no Brasil, com um sucesso absoluto que se transformou, né? É, E Bob Esponja. E aí, a partir do momento que eu fiz o teste para o Patrick, comecei a dublar o Patrick, e dublo o Patrick todo esse tempo, ele foi o grande abre-alas da minha carreira. Porque a partir dele, aí eu comecei a realmente aprender o que era sincronismo, velocidade dentro de um estúdio, olhar para um personagem super energético, né? Que uhum. fala, que gagueja, que dá pirueta. E aí era muito difícil para uma pessoa ainda sem tanta prática. Mas E aí ele foi uma grande escola e foi o principal personagem, até hoje, né? Porque a partir dele eu comecei a fazer outros testes e a embarcar em outros personagens tão marcantes quanto, e tô até hoje, né? Não só fazendo muitos personagens, mas fazendo o próprio Patrick Estrela, né? uhum. Hoje, essa semana, gravei 4 novos episódios do Show do Patrick. Porque o Patrick cresceu tanto que ele tem um programa só dele. Olha só. E é o Patrick Star Show, que é o show do Patrick que passa na Nickelodeon em alguns horários aí, em alguns dias que eu não tenho agora como te dar essa informação. Eu não sei direito a grade deles, mas hoje eu gravo nessa franquia Bob Esponja, eu gravo o Bob Esponja, né, que é o desenho Bob Esponja, onde o Patrick é um dos personagens. Uhum. Tem o Camp Coral, que é um spin-off de Bob Esponja, que são eles crianças, num outro universo que não a Fenda do Biquíni. E tem o show do Patrick, que também é um outro universo onde o Patrick é o personagem principal e a família do Patrick são os personagens coadjuvantes. Né? O Bob Esponja, vez ou outra, aparece assim como do nada, assim como um convidado, mas os personagens clássicos do Bob Esponja não estão no show do Patrick. E no próprio Bob Mas Esponja, eu acho que o Patrick participa de, eu acho que 80% ali dos episódios, né? ele é o principal amigo, né? São unha e carne, estão sempre juntos. Mas aqui no Bob Esponja você tem também outros personagens de destaque, né? Como o Lula Molusco, que eu Uhum. gosto muito, inclusive, o Seu Siriguejo, Sim. a Sandy, o Plankton. Só- Mas o Patrick agora com esse programa só dele, olha, ele tá, como dizem os manos aí na gíria, uma das gírias que eu ouço, 1000 grau, ele tá 1000 grau, não é nem no plural, é no singular mesmo, que a expressão é essa, 1000 grau, sangue nos olhos, são sinônimos. Cara, não, o Patrick é um personagem excelente. Eu quero fazer uma pergunta para você sobre o Patrick, mas eu quero segurar aqui porque você falou que começou a fazer ele ali pela virada dos anos 2000, né? E eu acho que nesse mesmo período foi a mesma época que você fez um personagem que não é um personagem principal, é um personagem que ele teve algumas participações em uma animação muito famosa, mas ele é um personagem marcante, pelo menos pra mim ele é marcante, que é o Capitão Guinil do Dragon Ball. Aham. Foi mais ou menos por essa mesma época, não foi? Sim, mas na verdade o que aconteceu? Esse Capitão Guinil do Dragon Ball, ele tinha um elenco formado. E aí aconteceu uma mudança anos depois, com alguns personagens que se mudaram, um outro que tinha parado de dublar. Eu não me lembro agora, se eu te der qualquer informação, eu posso estar chutando errado aqui. E aí eu assumi numa temporada. Ele não é um personagem meu. Até porque o Dragon Ball era sucesso antes de Bob Esponja. Sim, sim. Né? Tanto que o próprio Bob Esponja, que é meu colega e amigo, meu amigo pessoal e meu colega de profissão, que é o Wendel Bezerra, Grande Wendell. que faz o Bob Esponja, quando ele começou a fazer o Bob Esponja, ele já era consagrado como a voz do Goku, Sim, percebe? sim, sim. E eu assumi isso, mas eu acho que eu nem coloco no meu leque de personagens, porque foi a voz mesmo original do Capitão Guinea em português é de outro ator.
Então, no caso, você veio depois. Sim, sim. Eu Ah, entendi. fiz uma temporada, na verdade, eu nem sei te dizer quantos episódios, porque eu nem sou um conhecedor da franquia Dragon Ball, apesar de saber o sucesso que é há tanto tempo e fãs que conseguem arrebatar até hoje, né? Uma animação, uma Uhum. produção histórica, né? Um dos Sim, responsáveis, né? Não só Dragon Ball, mas como Cavaleiros do Zodíaco. também. Eu também tenho personagens lá e personagens convidados em algumas temporadas. Eu acho que essas duas animações, posso estar errado, posso estar esquecendo de alguma importante, mas eu acho que Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco foram os grandes responsáveis pelo interesse, pelo Uhum. despertar, né, do interesse de toda uma massa que acompanha anime, que acompanha a nação geek, os nerds, Uhum. tudo, o interesse pela dublagem, pelos dubladores. Porque Foi. até então, até antes desse advento, eu acho que antes de Cavaleiros do Zodíaco, a dublagem ela não era muito reconhecida pelo público. As pessoas estavam acostumadas, até porque só tinham canais abertos, né? Os canais abertos só exibiam conteúdo dublado. Sim. A gente via, talvez, o público ou estivesse acostumado a ouvir aquelas aberturas clássicas, né? Versão brasileira Herbert Richards, Uhum. versão brasileira Alamo, mas não se ligava muito, não dava importância para saber quem eram aquelas vozes. Eram vozes sem rosto. E eu acho que o Dragon Ball e o Cavaleiros antes até, despertou isso, né? Esse interesse, esse fascínio desse público para com os dubladores. Aí começaram a acontecer eventos, começaram a surgir esses grandes encontros com cosplayers, né? Com pessoas apaixonadas, muito, 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 décadas antes até Uhum. de qualquer CCXP ou qualquer encontro atual, que hoje é a evolução disso, mas começaram a acontecer e as pessoas começaram a convidar quem é a voz do fulano, quem é a voz do ciclano, vamos trazer o ator X para falar disso. E aí trouxe essa profissão que eram simplesmente vozes desconhecidas e sem rosto a terem uma identidade, a terem fãs. E isso depois, claro, se acentuou muito com o advento das redes sociais, claro. Porque aí, mesmo aqueles que não têm o hábito de ir a um evento, a um show, um anime friends da vida, ele vai lá na rede social e vê, conhece a carinha, o rosto da pessoa que dubla, Sim. consegue ver um Reels e se encantar. Mas eu acho que o despertar disso, assim, o grande, os dubladores realmente chegarem em evidência, a gente deve a essas duas produções que eu te citei. Eu falo por mim mesmo. Eu, tipo, tô dos anos 90. Eu cresci. A primeira vez que eu vi alguma coisa referente à dublagem foi por causa de Cavaleiros do Zodíaco e foi na revista Herói. E na época começou a fazer matérias com dubladores de Cavaleiros do Zodíaco naquela época, cara. Sim. Então, foi o grande despertar, né? É. Mas muito antes, cara, eu sou dos anos. Eu nasci em 74. Eu cresci nos anos 80 assistindo Chaves, Uhum. Também aquele outro, programa, é, outra um série ícone, né? que a dublagem também tem uma importância enorme aí por causa do sucesso que fez aqui no Brasil. Sim, mas mesmo do Chaves, a dublagem, eles começaram a aparecer mais porque Cavaleiros despertou essa grande paixão, assim, da Sim. galera começar a se interessar pelos dubladores. E aí outros programas, tantos, começaram a surgir. Mas nos anos 80 não se falava, a gente só ouvia. Eu achava que o Chaves tinha aquela voz, que a Chiquinha tinha aquela voz, Sim. né? E foi o grande programa da minha vida, né? Porque para mim, quando começou Cavaleiros, eu já era um marmanjo, eu já acho que preferia jogar bola na rua do que assistir televisão, mas eu, quando era a minha infância mesmo, foi marcada profundamente por Chaves. E eu reproduzia os diálogos, eu ouvia o que eles falavam e reproduzia os diálogos, tentando mudar o meu tom de voz. Ali surgiu para mim aquela grande paixão, assistindo Chaves e Chapolin Colorado na
TVS, antes de se tornar SBT ainda, que era a rede, das antigas. E isso foi determinante, porque eu falava, nossa, eu quero fazer isso, né? E olha que o conteúdo era muito pequeno, porque a gente dependia a gente só tinha 5, 6 opções de canais abertos. Né? Não tinha nada para se ver além daquilo, para se conhecer além daquilo, além do que passava na Globo, no SBT, na Band, na Record, e, na Manchete, na minha época, na Rede Manchete, era o que tinha, né? Mas eu já me apaixonava e eu assistia os programas reproduzindo essas vozes, imitando essas vozes. Então foi uma grande inspiração para mim. E eu acho que o Cavaleiros e o Dragon Ball, o Cavaleiros eu acho que eu ponho até mais responsa nesse caso, porque ele realmente começou a rolar, né, esses grandes encontros, esses grandes eventos. E aí hoje os dubladores são reconhecidos por um trabalho incrível, né, que forma gerações. Eu hoje vejo às vezes marmanjos bem mais altos que eu. Eu cresci com você. Eu falo, gente, eu me sentindo mais velho ainda. Mas é verdade, porque o desenho já tem 24 anos no Brasil. Então uma pessoa com 30 anos, né, tinha 5, 6 quando começou o Bob Esponja. Cresceu mesmo ouvindo, né? Outros já falam que me ouvem desde criança na Kiss. Eu estou há 21 anos fazendo um programa no mesmo horário, um programa que tem o mesmo formato e que é um sucesso em São Paulo, que é a praça principal, e é um sucesso em outros lugares também, porque a Kiss tem outras retransmissoras e também o aplicativo da Kiss que você pode ouvir em qualquer lugar do planeta. E falam isso também, cresci ouvindo você, poxa, eu era pirralhinho, você está nas minhas melhores memórias afetivas. E é isso, porque 21 anos, aí se o cara tinha, sei lá, 10 e entrava no carro com o pai, hoje ele já tem 30 e poucos. E assim o tempo vai passando, né? Nessa grande loucura, nesse grande Black Mirror que estamos inseridos. Olha aí outra série que eu citei sem querer, maravilhosa. Black Mirror, que para quem curte tecnologia e para quem não se assusta com essa Matrix e na era da IA, olha, o Black Mirror são episódios soltos, né? Que começam e terminam, não tem uma sequência, tem várias temporadas, mas você pode escolher o episódio que você quer da temporada que você quiser. É uma história que vai começar e terminar, mas todas são muito perturbadoras, porque mostram, né, que aquilo que te liberta também pode ser aquilo que te escraviza. Sim. E o que é? Esse grande universo high-tech no qual estamos. Se você pegar para ler um clássico, que é o 1984, lá do George Orwell, né? Que ele escreveu isso aí lá em 68, que na verdade ele só inverteu os 2 últimos números. É uma visão dele do que seria 1984. A gente não está muito distante, porque ele não é. Ele não passou muito longe do que ele pensava naquele tempo, cara. Sim, supervisionário, né? O cara foi. Ele teve uma visão que hoje pode se traduzir perfeitamente para as telas do celular, para as redes sociais, né? Para Sem dúvida alguma, é um grande paralelo. Eu diria duas obras, eu vou citar. Essa, do George, 1984, e um outro que é maravilhoso, é um clássico, todos deveriam ler, do Aldo Huxley, que se chama Admirável Mundo Novo. Ah, sim. Admirável Mundo Novo também já fazia um prenúncio, né? Aquela velha história, a crônica de uma morte anunciada do que vamos nos tornar. E próprio Matrix, né? O Matrix, nossa, se a sensacional. gente for colocar, já é um clássico, né? Porque já tem mais de 20 anos. E eu me lembro de estar na sala de cinema, onde eu assisti, perturbadíssimo, falando, será que isso vai ser possível? Cara, veja só a resposta, né? Eu tinha, na época que o Matrix saiu, em 99, eu tinha 10 anos. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu dormi. Naquele tempo, eu não tinha muita percepção de entender o filme, né? Mas depois de uns anos já, eu fui assistir, aí eu entendi. Hoje, pra mim, é um dos meus favoritos, cara. E é um dos poucos que a trilogia toda é maravilhosa, né? Eu gostei do Reloaded, gostei do 3 também. Eu também gostei. Eu gosto da trilogia. Agora, o último que saiu, eu achei bem pouquinho. Qual? O último que saiu, o quarto filme que saiu do Matrix. Saiu final.
Esse eu não acompanhei, esse eu não consegui ver. É Não, fraco. é bem fraquinho, Sei, e eles já estão pensando no quinto filme. Eu não sei porque sei. não sei o que eles vão planejar para isso. Mas assim, quem quiser assistir, a trilogia inicial é muito boa e tem o Animatrix também, né? Que é umas animações que se passam naquele universo. Eles Sim, é montaram no formato verdade. de filme, muito boa também, cara. Recomendo É aí pra verdade. galera. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quando você for fazer o teste para o Patrick, né? Porque eu sempre escuto em entrevistas o Wendel falando como foi a história dele fazendo o teste para o Bob Esponja, que ele fez aquele timbre de voz, depois ele teve que alterar, porque se ele fosse fazer como ele fazia antes, não ia dar muito certo. Foi para você fazer o Patrick chegar na timbre. Conta um pouco para nós essa história aí do teste para o Patrick. Eu cheguei, né? Primeiro assisti a cena, porque quando a gente vai fazer um teste, a gente assiste a cena uma, Uhum. duas, três vezes, se necessário, ou mais, para pegar bem todos os trejeitos, o timbre de voz. É o mais próximo, nós temos que chegar o mais próximo possível Sim. do timbre original. Essa é a parada, né? Por isso que fazem testes quando são grandes personagens, até hoje, Uhum. né? Qualquer nova série que chega, ou um filme, um longa-metragem da Marvel, de qualquer cliente, pode ser Disney, pode ser Paramount, Netflix, Amazon, fazem testes para os personagens principais. E aí o critério para a escolha da voz é aquele que mais se aproxima da voz original. A gente tem Uhum. que respeitar a concepção do criador, né, do autor da obra. Então, eu fui assistir, peguei a primeira vez e estranhei, né, achei um pouco esquisito aquele visual. Assisti a segunda e aí me remeteu a um desenho também da minha infância, Zé Colmeia. Uhum. E o Zé Colmeia, ele tinha um pouco, se você for perceber, eu considero um timbre muito parecido com o do Patrick. É verdade. Ele fazia, ei, catatal, ei! É um desenho que então, não sei se você chegou a ver a dublagem clássica. Eu assisti muito Zé Colmeia quando eu era moleque. Embora, tipo, eu sei que não é bem da minha época, mas ele foi muito transmitido, né? Já Então. era um desenho old school na sua infância, né? Mas eu não sei se com a dublagem original, feita pela AIC São Paulo, que depois se transformou na BKS, que é um estúdio ativo até hoje. Mas Sim. o Zé Colmeia era a versão brasileira AIC São Paulo. Acredito que você tenha visto com essa dublagem, não sei se foi redublado, mas tinha também o canal, até não sei se ainda existe, se ainda passam desenhos antigos naquele Boomerang, é Boomerang? Eu acho que Acho que é. é. Faz tempo que eu não vejo TV, na verdade. É um canal também que só passava desenhos muito antigos. Mas enfim, me veio o Zé Colmeia na cabeça e eu falei, só é um Zé Colmeia mais abobalhado. Eu vou ter que ir nessa levada desse e deixar mais bobão. Porque o Zé Colmeia, ele tinha outras características, mas ele não era um bobalhão dessa forma, com cognição comprometidíssima, como o Patrick. E aí eu fiz. E eu lembro que assim, uma das cenas era ele chamando o Bob Esponja. Quando ele chama o Bob Esponja, é difícil fazer até hoje, porque ele faz SpongeBob, como é o título original, né? O título original da animação é SpongeBob SquarePants, Bob Esponja calça quadrada. Ele faz Hey SpongeBob! E ele fica com aquela boquinha fechada de O, né? Hey Sim. SpongeBob, Bob. E aí você tem que falar Hey Bob Esponja! E aí acabar com uma boca abertona de A para um Bob, que é SpongeBob no título original, no nome original, a gente vai fazendo uns malabarismos para poder cobrir, né? Porque aí você não tem o que fazer, não posso chamá-lo de SpongeBob, porque no Brasil é Bob Esponja. Mas aí a gente vai ajustando, e eu lembro que essa foi uma das cenas. E aí eu fui escolhido, não, nem lembro todos os atores que foram convocados para esse teste, mas eu fui escolhido e aquilo, ele realmente mudou a minha vida. É, talvez Me eu. tornou realmente um profissional. Até então eu era um aprendiz, né? Um aprendiz eu sou até hoje. Todo dia eu aprendo um pouco, eu acho que eu evoluo ah, um Hum, pouco a cada vez, porque é assim que é a vida, né? Mas eu sim. era muito cru, muito novato
fazendo só vozes pequenas, só fazia, sabe, pintava um papelzinho, era o barman, que só ia aparecer numa cena do filme para falar, seu drink, senhor. Só, e acabava a participação. Então, quando você faz assim, realmente você está começando, e são personagens também importantes para o filme. Sim, sim. Os personagens que são figurantes, que são apoio. Mas, quando você pega um protagonista, como ele é, né, ele é um co-protagonista, com falas grandes de uma página inteira, e rápido, porque às vezes ele vai alternando o ritmo e vai reagindo muito com gargalhadas, com arrotos, ele é meio escatológico, ele come muito, ele arrota, ele faz tudo o que tem que fazer. E aí você vai pegando, e é isso que vai te lapidando, né? E você vai pegando um jeito e uma prática que depois qualquer outro personagem fica até mais suave. Eu me lembro que em 2009 para 2010 eu fiz um teste também de um personagem e foi muito marcante. Só não supera o Patrick porque o Patrick foi realmente o despertar. Sim. E a gente nunca pode esquecer do nosso despertar, né? Da nossa origem. Eu acho que eu Mas sei qual é esse personagem. de uma série que já era um sucesso absoluto nas HQs, né? Na É essa galera que mesmo. já acompanhava. Que é, E o The Walking Dead. sim, o Marco Antônio é o Rick Grimes, né? Que foi o Rick. protagonista da série por um bom tempo, né? Coisa bizarra, né? Porque aí, tipo, 13 anos. por 13 anos. Cara, deve ser meio. Foi pra ti na época que você. Que eu sempre escuto falar, né? Que pro dublador dá uma dor no coração quando um personagem em uma série que ele dubla, né? Morre. Né? No caso do Rick, não foi uma morte, mas tipo, como foi pra você? Tipo, pô, o protagonista da série que eu dublo. Tanto não foi uma morte que ele tá aí no spin-off rolando, né? Essa Sim, nova. Aliás, vários, né? Não só do Rick, como o Daryl, como o Negan, todo mundo teve aí seu spin-off paralelo. Gravamos, que foi um sucesso também, com 6 episódios. Mas foi. o Rick, quando saiu do Walking Dead, a gente sente, né? Porque realmente é uma série que fez parte aí por mais de uma década da minha vida, Uhum, né? E todo ano, e a gente ficava também ansioso, porque quando acabava sempre de um jeito e você só ia saber 6 meses depois, quando verdade. chegasse a próxima temporada, 8 meses depois começava a dublar. Mas um personagem muito bom, de uma história que me interessou muito, né? Principalmente no começo, porque eu sempre fui um fã inveterado de histórias de terror e filmes de horror. Sempre gostei, desde criança. Um gênero que eu sou apaixonado por esse gênero. Hoje, leia-se hoje, 30 anos para cá, eu assisto de tudo. Eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema latino, eu gosto de séries dos mais diversos temas possíveis, mas o terror foi o que me despertou também para ter essa paixão pelo cinema. Eu assistia tudo, eu assistia criança, eu sentia medo, eu deixava de dormir no meu quarto, ia dormir com a minha mãe, eu assistia O Exorcista com, sei lá, 8, 9 anos de idade, e aí eu via aquela menina girando aquela cabeça em todos os lugares que eu ia, até para fazer xixi, eu pedia para minha mãe junto comigo. Mas só que não era uma coisa tão ruim, porque eu sentia aquele medo, mas eu gostava de ver. Era ruim não conseguir dormir à noite com a luz apagada, mas eu também, quando chegava o próximo, eu queria assistir. Ai, Fred Krueger. Ai, eu amava. Muito bom. Jason. Eu gosto de tudo e assisto até hoje. De todos os tipos. Gosto mais de horror sobrenatural, mas eu assisto também essas escatologias como Jogos Mortais, Também. Albergues e afins. Eu gosto da temática, eu gosto de sentir susto. É uma emoção que eu gosto de ser surpreendido com uma cena forte, entendeu? Adoro esse universo. É difícil achar as minhas namoradas, a minha atual, por exemplo, as minhas antigas também não gostavam, a atual que eu tô não é muito fã, fica impressionada. Aí quando eu tô junto a gente escolhe alguma coisa, uma sessão pipoca, mas quando eu tô sozinho eu adoro, assim, pirar num, sabe? Invocação do mal da vida, adoro, adoro. E leitura, eu indico sempre para as pessoas o que me fez gostar de ler e de ser um leitor voraz. E logo, sendo um leitor voraz, me tornei um comunicador bom, me ampliei meu vocabulário, porque quem lê, quem descobre,
palavras, segredos linguísticos do nosso idioma, acaba se tornando um bom falador, um bom Sim. comunicador, um bom dublador também, por que não? Porque a gente tem uma amplitude, né, de conhecimento linguístico, inclusive. E eu li muito, mas eu não gostava de ler. Na época do ensino fundamental, na minha época chamava Uhum. ginásio, é aquela leitura obrigatória O Machado de Assis da da vida grade lá. curricular. Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Primo Basílio, era aquelas leituras obrigatórias para cair na prova. Eu achava um saco aquilo. Eu também. Hoje, hoje até confesso que eu estava equivocado. São grandes autores, grandes gênios da nossa língua. Sim. Machado de Assis é incrível. Mas naquela época, para uma criança, um pré-adolescente, eu achava aquilo um porre. E aí, como é que eu fui gostar de ler? Um dia, passando por uma livraria que se chamava Siciliano na época, lá na minha cidade, eu vi uma capa que me chamou a atenção. E nessa capa tinha uma lápide Opa. de um túmulo, uma lápide, um gato preto. Eu sempre fui fã de gatos, até hoje tenho gatos de verdade, sou apaixonado por felinos, acho o animal mais incrível da face da terra. E aí eu vi aquele gato em cima de uma lápide, O Cemitério, era o nome do Ah, livro. que legal. E o subtítulo, quando eu fui me aproximar daquele gato próximo àquela lápide, acredito que tem outras capas, porque os livros vão sendo reeditados, Uhum. muda de editora, eles lançam outra capa, mais apelativa, menos apelativa, mas aquela edição tinha esse gato numa lápide, e era O Cemitério, e aí quando eu peguei o subtítulo embaixo, estava escrito assim, às vezes a morte é melhor. Caramba. Aquilo me... Eu tinha 14 anos, se eu não me engano. Uhum. Aí eu não tinha dinheiro, eu cheguei em casa, pedi pra minha mãe, ela, não tenho, eu pedi pra minha avó me deu dinheiro. Eu corri lá e comprei esse livro com quase 400 páginas. Leu tudo? Eu devorei. É bom Eu assim. sei eu sei cada expressão usada por um autor que eu devo, olha, muito do que eu sou a ele, que ele se chama Stephen King, um gigante, um mestre da literatura fantástica, o cara mais adaptado para cinema, para série, porque ele realmente é uma usina infinita de boas ideias. De Era o conteúdo. cemitério, aí depois eu descobri que tinha a trilha sonora de uma banda que eu adoro, que é Ramones, que é o Pet Sematary. Uhum. E o argumento era esse, né? E tem um filme, inclusive, mas o filme não chega aos pés do livro, que é o Cemitério Maldito. Sei, E é sei. isso, né? Um cemitério onde você enterra as pessoas e elas voltam. Só que elas não voltam como elas eram. Elas voltam diferentes. E aquilo me aterrorizou e me chacoalhou de uma forma que é o que eu te digo, uma obra escrita que tem o poder de formar, na minha cabeça, formou um grande filme. Eu buguei, sem saber o que era bugar na época, Uhum. por conta disso. Então isso é maravilhoso, essa é a função de um artista. Seja ele um escritor, seja ele um dublador, um ator, a função da gente é despertar sentimentos, Sim. né? Nossa função é sensorial, não só mudar teu estado de espírito, seja fazendo você rir, seja fazendo você sentir medo, seja fazendo você sair do seu lugar comum, como também ampliar o teu horizonte de vida, você conseguir enxergar com amplitude, né? Concordo. Deixar essa estreiteza de raciocínio e ir além. Essa é a função da cultura. Essa é a função de um artista. Então, quando alguma coisa me chacoalha e me tira do lugar, como o cemitério me tirou, aí me apaixonei, eu comecei a ler tudo do Stephen King. Aí comecei até a escrever, escrevi vários contos e amo o terror e horror. E é isso. E aí fazer The Walking Dead, só fechando o paralelo, no Uhum. meio daqueles zumbis, né, escatológicos que devoravam tudo e que o Rick tinha que pagou todos os pecados que ele tinha. Sim. Foi muito legal mergulhar naquela história aterrorizante. Era um baita de um personagem, né? Tipo, como protagonista, ele não deixa de ver em nada, cara. Ele é bravo.
sabe? Isso que eu achei muito legal. O Andrew Lincoln, você diz, né? O ator. Isso. E o personagem que ele interpreta ali, né? Porque é um personagem Sim. bravo, né? Tipo, tá o tempo todo, quando tem que tomar uma decisão, ele vai lá e toma aquela decisão. Às vezes ele dá uma fraquejada ali, quando É apareceu uma o história Ned. que vai muito além do terror, né? Vai muito além do universo zumbi. É uma história política, antes de tudo. É uma história que mostra é, caráter de pessoas, né? Sim, Espírito de liderança, o egoísmo, o individualismo, a falta de empatia. Eu acho que aborda tudo com uma profundidade que vai muito além é, o, dos walkers, como eles chamam. uma coisa que hoje em dia até virou um pouco de clichê, mas que na época, né, era genial, assim, que era o seguinte, tá num apocalipse zumbi, mas o problema principal não são os mortos-vivos, o problema é quem tá vivo. Exatamente. É É, esse o nosso problema. os caras, os que estão vivos são mais filhas da puta ali, cara, e é muito legal. Aham, exatamente isso. E se me permite um paralelo, é o que eu acho hoje da atualidade, do mundo em que estamos, da situação em que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. É, Porque hoje, muito mais assustador do que qualquer conteúdo de sobrenatural ou do uhum, universo de horror que eu possa assistir em qualquer streaming, são pessoas extremistas, uhum, pessoas com total falta de empatia, com uma visão de mundo escrota e completamente deplorável, como a gente tem visto, eu tenho visto muito aqui. Então, essa sim, realidade travestida de um falso cristianismo, somada a um fundamentalismo religioso, pessoas cegas, fanáticas, que muitas vezes com um discurso hipócrita em nome de um falso Deus, ficam pregando valores que elas mesmas não acreditam e não praticam. pois Isso para é. mim é aterrorizante. É mais aterrorizante do que uma horda de zumbis chegando para pegar o call no meio de Alexandria, saca? Sei, sim. Não, ó, O meu medo hoje é esse, é que um dos meus filhos se torne amanhã um fundamentalista, sabe, religioso ou extremista, que deixe de respeitar um colega ou um amigo porque esse amigo é de um gênero diferente do dele, porque esse amigo acredita num Deus diferente do dele. Então, é, esse é o meu medo hoje, que um dos meus filhos se torne, abrace uma desumanidade como essa que a gente tem visto no Brasil e no mundo, representada até em grande parte por essa extrema-direita, essa falsa extrema-direita hipócrita e fundamentalista que usa um Deus de mentira para condenar tudo aquilo que eles mesmos gostariam de praticar. Isso é sa- lamentável, isso é assustador, muito mais do que qualquer franquia do Jason, do Chuck e de uhum. qualquer monstro que a gente tenha conhecido na ficção. Era isso que eu tinha para falar. Não, e falou bem, você até me permite até fazer um comentário aqui, que eu tô acompanhando recentemente a série do The Boys, que inclusive você até participou na temporada anterior, né? Você fez o Soldier Boy lá É no verdade, é The verdade. Boys, e agora tá na quarta temporada. Uma série que assim eu acho muito legal. É uma série que sempre tirou sarro, justamente com essa galera da extrema direita, né? Não Uhum. perceberam e só perceberam agora, né? Eu acho que agora ficou mais escrachado para eles isso aí. E assim, tipo, Uhum. eu tava assistindo aquilo e me divertindo, achando bem legal e tudo mais. E eu vendo o pessoal criticando, falando que a série se perdeu e assim, eu fui ver. Cara, é inteiramente por causa de fundamentalismo político, cara. É só por causa É disso. lamentável. Você deixa de aproveitar, às vezes, um bom roteiro, uma boa série, só por causa disso. E aí você vê pessoas do seu entorno, às vezes, sabe? Tipo, pessoas Ah, que, é sei tão lá. lamentável, né? É tão lamentável porque é tão pequeno, é tão estreito, é tão estreito. Eles são binários, É, sabe? cara. Se não é preto, é branco. Se não é bom, é ruim. Se não se não pensa como eu, tem que ser aniquilado. É tão estreito que eu acho assim aterrorizante. Eu tenho medo, por exemplo, eu não tenho medo que nenhum dos meus filhos se torne qualquer coisa que eles queiram. Eu vou sempre abraçá-los Uhum. e acolhê-los
em sua plenitude, seja o gênero que eles quiserem abraçar, a cor que eles quiserem, tudo. Eles são livres e essa liberdade, esse respeito à diversidade, ao diferente, é que eu acho o grande barato da vida. Agora, eu tenho muito medo que eles se tornem uma coisa dessas que a gente tem visto por aí. Já pensou? Ver um filho meu um dia em frente a um quartel rezando para um pneu? Eu ia ficar tão Nossa. triste, tão decepcionado. Eu ia falar, eu falhei como pai e falhei como ser humano. Mas eu espero em todos os deuses que eu acredito, porque eu sou plural até nisso, eu acredito em Jesus, eu acredito em Buda, eu acredito em Oxalá, eu acredito em toda energia bacana Uhum. que possa nos rodear, que todo esse pool de deuses não me deem esse desgosto e que tornem os meus filhos humanistas, empáticos e que respeitem todas as verdades e todos os universos de cada pessoa, porque cada pessoa em si merece o respeito pela sua verdade, pelo que acredita. E Por essa favor. gente, esse rebanho que me causa um misto de repugnância, indignação e nojo, esse rebanho eu não quero. Eu só não quero falhar como ser humano criando um, um ser humano amanhã que faça parte disso, dessa cegueira, dessa lobotomização. É uma lobotomização cerebral que acontece, é uma doença mesmo, é uma seita, e eu acho que é uma doença mesmo degenerativa. Eu não sei nem como combatê-la, eu acho que assim, Não, não tem como. a gente combate com informação, né? A gente combate com estudo e com cultura, por isso que eles são tão avessos à cultura, por isso que eles detestam educação, Ministério da Sim. Educação, Ministério da Cultura, porque realmente não é a praia deles é cuidar do rabo alheio, manja? É É, achar que a menina estuprada tem que ter um filho, é achar que o negro e que a mulher, o índio, é cidadão de segunda classe. É só essas são as bandeiras deles. Então a gente não pode esperar muita coisa. Eu tenho que lutar muito para oferecer muita cultura, muito amor, muita acolhida para que os meus filhos nunca se tornem cidadãos como eles. Essa é a minha missão de vida, além de continuar oferecendo o meu talento para o melhor entretenimento possível, para pessoas como você e como tantas pessoas poderem assistir algo em casa e poder sorrir, poder alterar o seu estado de espírito. por favor, com certeza. E você ainda vai fornecer pra gente muito entretenimento, eu tenho certeza disso, porque você é um cara que tem talento. Poxa, enquanto vida tiver e lucidez tiver para poder me mover e oferecer isso, pode ter certeza que eu farei, porque é um grande prazer para mim. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu consigo viver fazendo aquilo que eu amo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Porque eu vi que você é de Santos, né? E sendo de Santos, remete a uma banda que eu gosto bastante. Você já tocou algumas vezes com o Chorão, ou quando ele era vivo, ou com o pessoal do Charlie Brown Jr.? O Chorão mora no meu coração. Pô, cara, Porque eu acompanhei muito antes do estouro do Charlie Brown, ele já tocava na Noite Santista, com o Champignon, com o Renato Pelado, que é o baterista da primeira formação. Ele sim é uma banda que realmente, por mais que o meu gosto é mais setentista, eu gosto de Black Sabbath, eu gosto de som mais pesado, mas o Charlie Brown, para o rock nacional, principalmente para o rock nacional dos anos 90, assim como o Planet Hemp, assim como Chico Science, como outras bandas também, foi assim uma grande revolução foi. para a segunda metade dos anos 90. Bandas que dão orgulho para a gente até hoje, né? Bandas que deixaram um legado e que jamais serão ultrajantes, né? Como algumas são, e que são tão assim, e que deixam assim uma marca tão profunda, né? Porque o Charlie Brown é impossível você não se identificar com uma letra. Uhum. E eu, para mim, em cada letra, às vezes eu ouço, entra na minha playlist, assim, e eu me remete a um filme na minha vida, né? Acho que o Chorão tem esse mérito. Que esteja num bom lugar, porque ele deixou um grande legado. Deixou muitas saudades também, né, cara?
Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto outras somem, né? Enquanto algumas somem e hoje em dia nem fazem mais nada, e você percebe às vezes o recalque, né? Porque o ostracismo, quando a gente está no ostracismo, quando a gente cai no esquecimento, principalmente nessa área artística, tem pessoas que não sabem lidar com isso. E aí ficam recalcadas, ficam amargas, ficam remoendo, tentando até ressuscitar uma glória que nem lhes é merecida. É o caso de algumas, viu? Mas o Chorão tá fora dessa curva. O Chorão enche de orgulho o rock, a música. E uma geração como a sua, por exemplo, cresceu e não vai esquecer nunca, né? Assim como Legião Urbana foi muito importante na minha, também. Cazuza foi na minha, porque quando eles estouraram talvez você fosse muito criança, mas o Chorão tem uma importância, olha, incomensurável. Foi basicamente minha porta de entrada pro rock nacional, cara. Ah, que bom ouvir isso, porque ele deve estar sorrindo onde estiver lá, sentado em cima de um shape, ele deve estar feliz. Com Porque certeza. ele traduziu, né? Ele traduziu como ninguém, mesmo sendo um cara que não tinha um curso superior, que não era um profundo conhecedor da nossa língua, mas através das expressões e das gírias, da verdade, do universo que ele circulava, ele conseguiu ser é até clichê o que eu vou falar, mas é um porta-voz mesmo, de uma galera falando de amor, falando de superação, falando, se você for ver, até tem muito de autoajuda, né? Sim, ele falava a linguagem da molecada. Exatamente. Sem frescura e sem pagar de bom moço. Sim. Né? Porque ele não era não tinha aquele bom mocismo fake que a gente percebe em algumas pessoas, sabe? De querer ser o legalzinho, o cara. Não, ele era o que ele era. Ele tinha uma autenticidade crua e isso fazia com que às vezes as pessoas até não gostassem dele por uma atitude intempestiva, mas para quem se propunha a conhecer a fundo, via que ali tinha um grande coração, um grande ser humano. É uma pena que quando tipo, eu entrei nesse meio jornalístico, né, já foi muito depois da morte dele, né? Tipo, eu nunca vou ter a chance de algum dia, tipo, trocar uma ideia com ele, entrevista, que eu fico me perguntando, como é que seria, cara? Tipo, trocar uma ideia com ele, para entrevistar ele, saber qual era dele, sabe? Mas ele deixou um registro muito forte aí e uma lembrança muito boa. E é uma coisa que às vezes a gente dá, às vezes aquele dia que você tá assim, eu tô no carro, me vem ele na cabeça, eu falo, caralho, que vontade de ouvir uma letra nova dele. E é isso, né? Mas foi muito bom enquanto durou. E como foi que você chegou a Kiss FM? Através de um convite, eu trabalhava na Eldorado, numa rádio na época, para uma família que eu espero nunca mais trabalhar nessa vida, que é a família Mesquita, que detém de um jornal que eu não costumo ler, não vejo verdade, acho representantes de uma imprensa feudal, sabe? Mas eu trabalhei ali e não posso apagar o meu passado, aprendi também ali na Rádio Eldorado. Mas aí eu descobri, quando eu saía da Rádio Eldorado, eu descobri uma emissora. Eu estava naquela época, 2001 para 2002, assim, ainda o rádio era de seletor, sabe? No carro a gente colocava à frente. Não sei se você chegou a pegar isso. Quando saía do carro, tirava à frente, assim, daqueles Pioneer. E nem CD tinha, né? Era só o rádio. Aí ficava sintonizando. E eu ficava mudando, que era a primeira rádio que eu trabalhava em São Paulo, Eldorado, e eu não conhecia ainda todo o dial paulista. E aí um belo dia, tentando sintonizar assim, vi que estava tocando uma música bem estranha do Pink Floyd. Estranha no sentido de que era uma música comercial, que você ouviria numa rádio comercial. Uma música até de 9, quase 10 minutos de duração, que se chama Interstellar Overdrive. E aí eu falei, caralho, tá tocando isso? Que rádio é essa? E aí fiquei esperando acabar essa música para ver qual era a vinheta que ia tocar, para ver o nome da rádio. E aí eu vi a vinheta Kiss FM.
Era até uma vinheta jam, assim, gringa, que até hoje tem algumas versões dela, Kiss FM. E aí eu fui descobrir quem que dirigia essa emissora. Aí fui lá algumas vezes para tentar ser recebido pelo diretor, deixei um CD. Na época a gente levava um piloto, né? E esse piloto era um CD. Uhum. Que eu tinha gravado com alguns trechos com as minhas falas para o diretor poder consultar e ver se fazia parte, se tinha a ver com o padrão da rádio. Mas eu deixei lá e eu tentei umas 2 ou 3 vezes, não consegui ser recebido, aí deixei o piloto lá e não continuei tocando a vida, não criei grandes expectativas. Uns meses depois chegou uma mensagem quando eu entrei em contato com a Kiss FM. E aí eu trabalhava na Eldorado. E aí eu fui para lá. A gente gostou, está precisando de tal, para apresentar um horário. E o valor do salário era menor até do que eu ganhava, do que o que eu ganhava na Eldorado. Ah, sim, Mas mas. como eu sou motivado por paixões, eu sou um cara passional que às vezes vou além do dinheiro e vou para onde vai me dar prazer também. Eu acabei aceitando o desafio. E aí lá se foram 21 anos. Tá lá até hoje e talvez ainda. Fazendo um programa, e acho que muito bem sucedido, um programa que é um sucesso, que muita gente gosta e muita gente se conecta, e muitos devem não gostar também, mas a gente não pode nunca ter a pretensão de agradar a todos, né? Não tem como. Unanimidades não existem. Eu acho que para o meu público, para o público que gosta, eu faço um bom trabalho e tenho esse retorno, e é muito legal poder interagir com esse público, poder oferecer um bom conteúdo e aprender também, né? Porque a gente aprende todo dia. O aprendizado ele é constante, né? E Sem dúvida. O dia que você falar assim, me sinto pronto e estou no Everest aqui onde eu podia chegar, aí pendura a chuteira porque acabou, filhinho. Eu acho que esse é o momento lá do cemitério, do Pet Cemetery, do Stephen King. E aí acabou, né? Eu não. Enquanto eu vivo eu estiver, eu vou estar aprendendo e no dia seguinte eu vou estar melhor que no dia anterior e assim sucessivamente. Você tem algum cuidado com a voz? Do tipo, você trabalha em duas profissões que a voz é o principal instrumento. Você costuma fazer alguns exercícios ou então algum cuidado específico para poder manter o ritmo, para tanto dublar e também apresentar os programas da rádio? Olha, acho que é a falange que me protege, espiritual, que deve dar conta disso. Eu não tomo cuidado nenhum, vivo a minha vida. Tomo gelado, não tem esse problema. Eu sei que existe, talvez não seja protocolar o que eu estou falando aqui, talvez um outro profissional não dissesse isso, mas eu não tenho cuidado nenhum. Eu vou no Val da Valsa, porque tudo é tão efêmero, viu, querido? Uhum. Daqui a pouco eu posso desligar aqui com você e tomar um banho e cair duro e acabar tudo. Sim, E aí sim. vão-se embora todos os planos, vão-se embora todas as economias, deixa-se aqui os nossos patrimônios, e tudo acaba no estalar de dedos. Então, eu não me privo, não. Eu vou vivendo a vida. Claro, às vezes eu falo muito, às vezes eu faço 4 horas de um Patrick Estrela, você não pensa que é fácil. Não, deve A consumir gente fica bastante. usando uma voz caricata, uma Uhum. voz colocada, que às vezes machuca, às vezes a gente faz um pigarrinho, mas aí é isso, né? Eu não tenho essa coisa de, não posso tomar gelado, preciso. Não, imagina. Eu sigo a minha vontade, eu sigo o intuito, e a hora que não der mais, e a hora que tiver que acabar, eu agradecerei e espero ter deixado algum bom legado para tanta gente que gostou do meu trabalho durante esse tempo, né? É assim que é, né? É assim que é. Não, e já deixou. Eu lembro uma vez, cara, não foi aqui nem no podcast, foi na época do meu estágio. Eu fui uma matéria para o Dia da Voz, e eu falei, seria legal se eu conseguisse encontrar algum dublador. Não sei. Aí eu cheguei no Nelson Machado, né? Aí ele me deu a mesma resposta, basicamente. Ele é um ídolo meu. Ele, Adoro ele. ele é foda pra caramba, né, cara? E aí eu falei assim, ele chegou pra mim e falou, olha, eu sou péssimo pra esse tipo de assunto, cara, porque eu basicamente não tenho cuidado nenhum. E foi, cara. Eu também não, viu? Eu vivo a vida como se esse dia fosse o último, sabe?
Eu vivo intensamente, eu não me privo das coisas, eu não deixo de falar o que eu penso para agradar A ou B. Foi-se o tempo, né? Quando a gente começa, a gente às vezes se deslumbra com a carreira, a gente quer aplauso, a gente necessita da aprovação. Depois de um certo tempo, você já vê que certas coisas não são tão importantes e que a nossa autenticidade, expor a nossa verdade, não me curvar a uma coisa que eu não acredito, não fazer média se eu não gostar de algo, isso dá uma libertação que nenhum pastor de nenhuma congregação é capaz de dar, essa libertação. Verdade. Quando você se aceita, quando você é autêntico, e essa autenticidade, essa verdade, acaba trazendo naturalmente pessoas que admiram e que se conectam com você. Essa é a grande conexão. Concordo. Eu falo com tranquilidade para as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu devo a elas eu estar no ar. Agora, quem não gosta, quem pensa diferente e acha que eu sou isso ou aquilo, ou quer os haters, né? Que às vezes vêm por discordarem de uma posição sua ou não quer gostar. Paciência, né? A gente tem a liberdade de escolher quem a gente quer ouvir, quem a gente quer assistir, num mundo tão plural e com tantas opções. Eu estou bem tranquilo falando para um público que eu sei que gosta e eu faço com muita verdade. Eu faço de coração. E eu tenho certeza que isso conecta muita gente. Com certeza. Agora, quem não vai gostar, o que eu vou fazer? Né? Porque uns preferem pastel de carne e outros preferem pastel de frango catupiry. Será que existe essa resposta? É só uma questão de gosto. Sim. E a arte é subjetiva, né? Que bom que eu trabalho com algo não exato. Eu trabalho com humanas, com subjetividade. Então, o que é bom para você, o que é lindo para você, pode não ser para o outro. E tá tudo bem. E aí cada um escolhe o que quer seguir, o que quer ouvir, o que quer consumir como conteúdo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quero agradecer aqui você por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Eu enchi seu saco lá no Twitter, até que finalmente deu certo pra gente conseguir conversar. Peço desculpas pela encheção de saco, mas, cara, valeu mesmo por ter reservado esse tempo. E eu vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação. Onde a galera pode acessar o seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. Microfone é seu. Grande abraço a você, ao pessoal que acompanha o Spidercast. Para me acompanhar, todo dia de segunda a sexta, na Kiss FM, às 6 da tarde, com a Alternativa, que você ouve pelo Dial, pelo aplicativo da Kiss, que dá para baixar em qualquer smartphone de graça, pelo site também, kissfm.com.br. Nas redes sociais, Titio Marco Antônio, é só você botar que eu vou aparecer. E estou sempre ali interagindo e tentando oferecer bons conteúdos. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até este ponto, clica no botão de seguir da plataforma de áudio que vocês estiverem escutando. Também estamos no YouTube, deixe sua inscrição, sua curtida, é sempre importante para que a gente possa em algum momento também conseguir aí alcançar novos ares. Me sigam nas redes sociais, tanto no Twitter /X como no Instagram, Carvalho_Alf. Lá eu sempre posto tudo a respeito do podcast do Spidercast. Se sair episódio novo eu coloco lá. É onde vocês podem trocar ideia comigo. Se vocês querem sugerir um convidado, vocês podem falar lá. Se tiver o meu alcance eu vou tentar trazer. Se não tiver eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir nada. Eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.